A trajetória de Kylian Mbappé é, por si só, uma narrativa que mistura talento precoce, ambição desmedida e uma responsabilidade histórica que poucos jogadores carregam tão cedo na carreira. Falar sobre a possibilidade de ele se tornar o grande herói da França em 2026 é compreender não apenas seus números e títulos, mas o peso simbólico que ele já representa para o futebol francês. Das ruas de Bondy ao estrelato mundial. Nascido em Bondy, nos arredores de Paris, Mbappé cresceu em um ambiente onde o futebol era mais do que lazer, era projeto de vida. Seu desenvolvimento no AS Monaco FC foi meteórico. Ainda adolescente, foi peça central na campanha histórica que levou o Mônaco às semifinais da Champions League e ao título francês. Ali já se via um jogador com velocidade devastadora, tomada de decisão madura e frieza incomum para a idade. A transferência para o Paris Saint-Germain consolidou seu status de estrela. Em Paris, Mbappé deixou de ser promessa e se tornou protagonista. Empilhou artilharias, quebrou recordes e assumiu gradualmente o papel de líder técnico do clube. O campeão precoce e o peso da comparação. Em 2018, na Copa do Mundo FIFA de 2018, Mbappé explodiu definitivamente para o planeta. Com apenas 19 anos, foi decisivo na campanha do título da França. Sua atuação na final, marcando gol e desequilibrando contra a Croácia, evocou inevitáveis comparações com Pelé, o único adolescente a brilhar em uma final de Copa até então. Mas o verdadeiro teste de grandeza veio 4 anos depois. Na Copa do Mundo FIFA de 2022, Mbappé mostrou algo ainda mais raro do que talento: personalidade. Seu hat-trick na final contra a Argentina foi uma demonstração de liderança sob pressão extrema. Mesmo na derrota para a seleção de Lionel Messi, Mbappé saiu maior. Ele assumiu a responsabilidade quando a França parecia entregue. Ele puxou o time de volta. Ele quase reescreveu a história sozinho. A evolução técnica e mental. Se no início Mbappé era visto principalmente como um velocista imparável, hoje ele é um atacante muito mais completo. Melhorou seu jogo associativo, sua leitura tática e sua capacidade de decidir partidas em diferentes contextos. Não depende apenas da profundidade, sabe jogar por dentro, flutuar entre linhas e finalizar com precisão cirúrgica. Além disso, tornou-se capitão da seleção francesa, um sinal claro de que sua liderança já é reconhecida internamente. Não é apenas o jogador mais talentoso, é o rosto do projeto esportivo francês. O cenário para 2026. Pensando na Copa do Mundo FIFA de 2026, há elementos que indicam que Mbappé pode atingir o auge definitivo. Maturidade plena. Ele chegará à competição no auge físico e técnico. Experiência acumulada, já terá disputado 2 finais de Copa. Mentalidade competitiva, mostrou que não se esconde em decisões. Responsabilidade histórica, sabe que pode se tornar o maior jogador francês de todos os tempos. Para ser o herói absoluto em 2026, Mbappé precisará mais do que gols. Precisará exercer liderança emocional, controlar o ritmo da equipe nos momentos de tensão e transformar pressão em combustível. Heróis de Copa não são apenas artilheiros, são símbolos de uma geração. O peso da história. A França já teve ícones como Zinedine Zidane, que decidiu uma final em 1998 e marcou época. Mbappé tem a chance de ir além, conquistar múltiplos títulos como protagonista indiscutível. Se vencer em 2026, sendo capitão, após ter carregado a equipe em 2022, mesmo na derrota, sua narrativa ganhará contornos quase míticos. Ele representa uma França multicultural, jovem e ambiciosa. Seu sucesso transcende o campo, é inspiração para milhões de jovens nas periferias francesas que veem nele a prova de que o talento aliado à disciplina pode romper barreiras. Mbappé não precisa provar que é um craque, isso já está estabelecido. O que 2026 pode oferecer é algo maior, a consagração definitiva. Se liderar a França ao título, especialmente em um torneio tão amplo e competitivo, seu nome será inscrito não apenas como um grande jogador, mas como o grande herói de uma era.
A história já o colocou em posição privilegiada. Agora resta saber se ele transformará essa expectativa em lenda. 1. Fase final de preparação, saúde e condicionamento físico. Um dos pontos mais comentados nos últimos dias é a preocupação crescente com as condições físicas de Mbappé, especialmente seu joelho esquerdo, que tem causado desconforto desde o final de 2025 e chegou a tirá-lo de algumas partidas importantes pelo Real Madrid. Essa situação está sendo acompanhada de perto por torcedores e pela própria equipe técnica da França, porque a forma física na fase final antes da Copa é crucial para seu rendimento no torneio. Como isso pode afetar sua performance em 2026? Se ele conseguir recuperar totalmente a forma até junho, quando a Copa começa, isso pode potencializar seus pontos fortes, velocidade, explosão, finalização, elevando seu impacto no torneio. Desafio: caso a lesão persista, Mbappé terá que adotar um estilo de jogo um pouco mais cerebral, compensando com posicionamento, passes e visão de jogo, algo que já vem melhorando ao longo de sua carreira. 2. Liderança e protagonismo tático. Nos últimos anos, Mbappé tem sido cada vez mais o centro estratégico da França, não apenas tecnicamente, mas emocionalmente como capitão. Em confrontos decisivos nas eliminatórias, ele assumiu a responsabilidade de liderar, marcando gols importantes e ajudando a equipe a consolidar sua vaga na Copa com autoridade. Qualidade técnica a seu favor. Finalização precisa, inclusive cobranças de pênalti e chutes de média distância. Versatilidade na frente, capacidade de decidir jogos em momentos cruciais. Esses atributos podem torná-lo referência absoluta no maior palco do futebol mundial, ainda mais se a França enfrentar adversários com defesas compactadas. 3. Status entre os principais nomes do futebol mundial em 2026. Segundo análises e rankings divulgados em 2026, Mbappé aparece entre os maiores candidatos à bola de ouro no ano da Copa, sendo destacado como uma figura central do futebol mundial. Isso reflete não só sua performance individual, mas sua influência no jogo coletivo e na narrativa esportiva global. Importância disso na Copa. Essa projeção aumenta a pressão e expectativas, mas também confere a Mbappé um status de jogador capaz de virar decisivo em fases eliminatórias, contribuindo com gols e criando ocasiões em jogos de máxima tensão. 4. Adaptação ao esquema tático e papel no elenco francês. A seleção francesa segue recheada de talentos, mas Mbappé continua sendo a peça que dá mais dinamismo ao ataque. Para se destacar, ele pode assumir responsabilidade na organização ofensiva, combinar jogadas com outros atacantes como Dembélé e Olise, explorar as transições rápidas em contra-ataques, finalizar com precisão cirúrgica. Mesmo com a presença de outros grandes jogadores, Mbappé pode continuar sendo o motor criativo da equipe. 5. Pressão para corresponder às grandes expectativas. As últimas notícias também mostram que, no plano coletivo, há momentos em que Mbappé enfrenta críticas por desempenho recente no clube, incluindo uma fase considerada abaixo do esperado no início de 2026, com sinais de desgaste físico e tático. Oportunidade na Copa. Essa situação pode servir de motivação extra, impulsionando-o a elevar o jogo em um palco maior e mais significativo. Em campeonatos como a Copa do Mundo, jogadores de elite muitas vezes mostram versões ainda mais contundentes de si mesmos, e Mbappé tem histórico de grande performance em finais de Mundial. Target. Conclusão. O que Mbappé precisa para se destacar em 2026? Para que Mbappé se torne o grande destaque da Copa do Mundo de 2026, ele terá que recuperar e manter plena forma física. A saúde de seu joelho deve evoluir para que não haja limitação no torneio. Assumir o papel de líder técnico. Como capitão, ele precisa imprimir ritmo ao time, criar jogadas e marcar gols decisivos. Aproveitar a experiência de campeonatos anteriores, já tendo disputado finais de Copa, incluindo em 2018 e 2022, ele sabe lidar com pressão extrema. Transformar expectativas em desempenho.
Com fama de candidato a prêmios individuais, ele precisa traduzir isso em impacto direto em cada partida, gols, assistências, decisões nos momentos decisivos. Se tudo isso acontecer, Mbappé pode não só brilhar individualmente, mas se tornar um dos grandes heróis da França em 2026, escrevendo mais um capítulo histórico em sua carreira. Se gostou, não se esqueça de comentar, de se inscrever e de compartilhar. Até a próxima!